Sabe quando a gente vê o preço de um ativo disparar, entra naquela empolgação e, de repente, ele volta tudo? Pois é, muita gente olha para isso e pensa que é pura sacanagem do mercado. Mas e se isso for, na verdade, um teste? Um teste fundamental de convicção. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender de vez o que é o pullback. E a pergunta que o mercado está fazendo, no fundo, é essa. Ele quer saber quem é que realmente acredita nesse movimento e quem só entrou na euforia no calor do momento. Pensa nisso como um filtro psicológico, sabe? Ele separa quem está convicto de quem está só de passagem. E para entender bem a função do pullback, a gente precisa comparar ele com aquele primo traiçoeiro, o falso rompimento. Olha, o falso rompimento é uma armadilha, simples assim, feita para tirar a gente do jogo. Já o pullback é diferente. Ele é tipo um exame de sangue, uma validação. Ele não quer eliminar, ele quer confirmar quem está realmente comprometido com a posição depois que a poeira do rompimento inicial baixa. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é um pullback. Depois, vamos analisar a anatomia desse teste, aprender a diferenciar ele de uma reversão, que é crucial. Aí a gente vai ver os 3 tipos de pullback, como os profissionais usam isso na prática e, para fechar com chave de ouro, vamos conectar tudo com a ideia de liquidez. Vamos nessa. Certo. Vamos começar pelo começo. Afinal, o que exatamente o mercado está fazendo quando executa um pullback? Qual que é a lógica por trás desse movimento que parece tão contraintuitivo? Bom, na prática, é isso aqui que acontece. O preço rompe uma barreira importante, tipo uma resistência, avança um pouco e depois, com mais calma, ele retorna para aquela região. O mercado está basicamente perguntando: e aí? Essa barreira que eu acabei de quebrar, agora ela aguenta servir como um novo piso de apoio? É um movimento de confirmação, não de negação. Entende? Ele valida o rompimento. Agora, vamos mergulhar na mecânica desse teste. Como ele acontece no gráfico, passo a passo, e o que ele nos diz sobre a nova estrutura de preço que está se formando. Todo o processo pode ser dividido em 3 atos, como numa peça. Primeiro, o rompimento, aquele movimento de força, de decisão. Depois vem o retorno, que é quando o preço volta em direção à zona que acabou de ser rompida. E por último, o grande final, o teste. É o momento da verdade, onde a gente vê se a nova estrutura vai se sustentar ou não. No cenário de alta, a lógica é bem clara. A gente tinha uma resistência, um teto que impedia o preço de subir. Esse teto é rompido. O pullback, então, é esse movimento de volta para testar se essa mesma região agora tem força compradora, se ela virou um novo piso, ou seja, um suporte. É uma inversão de papéis. E para baixa, a lógica é exatamente a mesma, só que invertida. Um suporte, aquele piso que segurava o preço, é perdido. O pullback, nesse caso, é o movimento de volta para cima, testando se aquela área agora virou um ponto de venda, se transformando num novo teto, numa nova resistência. É uma troca de funções bem clara no gráfico. Certo. Agora chegamos na pergunta de $1 milhão. Como é que a gente sabe se o preço está só dando uma respirada antes de continuar na tendência ou se o movimento inteiro está prestes a desmoronar e virar uma reversão? Olha, a chave aqui não é só observar aonde o preço vai, mas principalmente como ele chega lá. As pistas mais importantes estão na velocidade do movimento, no volume de negociação e, claro, no respeito que o preço demonstra para aquelas zonas que a gente já marcou. E aqui a gente tem as diferenças cruciais, lado a lado. Pensa num pullback saudável. O preço para e respeita a zona que rompeu. O movimento de volta é mais lento, mais organizado. E o volume? Geralmente diminui, mostrando menos interesse em ir contra a tendência. Agora, numa reversão potencial, é o oposto. O preço ignora completamente a zona, passa reto. O movimento de volta é tão violento quanto o rompimento, às vezes até mais. E o volume continua alto ou até aumenta. A frase para guardar é essa: se o pullback respeita a zona, é um teste. Se ele ignora, é uma recusa da ideia anterior. E vale lembrar que nem todo pullback é igual. Eles têm personalidades diferentes e cada uma delas conta uma história sobre a força do movimento e a psicologia de quem está operando. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos clássicos. Primeiro, a gente tem o pullback limpo, o de livro didático. É aquele que parece desenhado. O preço rompe, avança e volta de forma bem educada, quase tocando na linha da zona rompida. É como se o mercado estivesse dizendo: olha, a porta está aberta para quem perdeu a primeira chamada, podem entrar. É o mercado no seu modo mais organizado. Depois tem o pullback raso. Aqui, a força na direção do rompimento é tão grande que o preço mal consegue voltar.
ele nem chega perto da zona rompida para oferecer um desconto. A psicologia por trás disso é de urgência. Os participantes estão com tanta pressa, com tanto medo de ficar de fora, que aceitam pagar mais caro para entrar. E por último, o pullback profundo. Esse é o mais desafiador do ponto de vista psicológico. O preço devolve quase todo o lucro do rompimento, o que gera pânico em muita gente. Mas o detalhe crucial é que ele ainda respeita a zona original. É um teste severo, feito para tirar os mãos fracas, os menos convictos, do jogo, antes que o movimento principal realmente continue. Ok, a gente já entendeu a teoria. Mas como é que a gente transforma esse conhecimento em uma estratégia de verdade? Vamos ver como os profissionais usam o pullback para entrar no mercado com um risco muito mais claro e definido. A abordagem profissional aqui tem uma palavra-chave: paciência. Em vez de se jogar na euforia do rompimento, o profissional espera. Ele marca a zona, espera o rompimento se confirmar de fato, e aí ele aguarda o pullback. Só quando o preço volta é que ele procura por sinais de que aquela zona está sendo defendida, e só então ele entra. A grande sacada é essa: a entrada não é na força inicial, é na confirmação dessa força. E onde fica o risco nisso tudo? A beleza de operar um pullback é que ele nos dá um lugar super lógico para colocar o stop loss, logo depois da zona que está sendo testada. Se o preço passar dali, o que isso significa? Que o teste falhou. Simples assim. A premissa da operação foi invalidada, e a gente já sabe que é hora de sair. Mas claro, é fundamental gerenciar as expectativas. Operar um pullback não é ter uma bola de cristal, é jogar com as probabilidades a nosso favor. Ele aumenta a chance do rompimento ser verdadeiro e dá um ponto de entrada estratégico, perto de uma zona que o mercado quer defender. Mas atenção, ele não diz até onde o preço vai. Para definir alvos, a gente precisa olhar outras estruturas no gráfico. E agora, para fechar, vamos conectar tudo isso a um conceito ainda mais profundo. Porque, no fim das contas, pullbacks e falsos rompimentos não são eventos aleatórios. Eles são parte de um jogo muito maior, o jogo da liquidez. E aqui está a grande virada de chave que conecta tudo. Num falso rompimento, o mercado usa as ordens de quem entrou errado como combustível. Essas pessoas viram a liquidez. Já num pullback, a dinâmica é outra. O mercado está oferecendo uma oportunidade, uma segunda chance. Ele está provendo liquidez para que os operadores com convicção possam montar ou aumentar suas posições. E isso nos leva à pergunta fundamental para a gente refletir. Todos esses padrões que a gente viu, no fundo, eles giram em torno de uma única coisa: a busca do mercado por liquidez, por ordens concentradas. Então a pergunta a se fazer não é só para onde o preço vai, mas sim onde estão as ordens que o mercado precisa para se movimentar. Entender isso é entender o verdadeiro motor por trás dos gráficos.